As ações do Magazine Luiza saltam mais de 17% no dia seguinte à divulgação do seu balanço do segundo trimestre. Não só o Magazine Luiza, mas a Via Varejo, né, a antiga Via Varejo, a atual Via, também tem uma performance estelar no dia de hoje. Será que o resultado foi tão bom assim? E será que as ações do Magazine Luiza subiram tanto? E será que ainda vale a pena entrar nessas ações? É isso que a gente vai discutir um pouquinho no vídeo de hoje. Meu nome é Leonardo Abud e essa é a Matriz dos Investimentos. Lembrando, pessoal, que esse vídeo não se trata de uma recomendação de investimentos. Também quero pedir para vocês que se inscrevam aqui no canal, que deixem o like, que comentem se vocês têm Magazine Luiza, se gostaram do resultado, se não gostaram. Enfim, comenta aqui embaixo. E de novo, deixa o like porque isso ajuda demais aqui o canal. A gente vai completar 2 meses do canal Matriz dos Investimentos agora no dia 15. Então vamos lá, pessoal, vamos dar uma olhada no balanço do segundo trimestre de Magazine Luiza. Bom, começando, as ações de Magazine Luiza e Via Varejo acumulam em um ano uma queda de algo como 80%. Magazine Luiza cai 83% e Via Varejo cai 73%. Então, mesmo com essa alta de 17%, ainda tem muito chão para a Magazine Luiza recuperar o patamar que ela tinha antes. A gente está falando aí de uma empresa que deveria multiplicar por 10 para conseguir voltar para os patamares de antigamente. Então, de novo, tem muito chão para a Magazine Luiza conseguir entregar o que ela já foi. E no dia de hoje, como eu comentei, a gente tem aí as ações subindo 17%. No começo do dia, as ações tiveram uma pequena alta, mas ao longo do dia ela foi performando bem. E a gente vê aí que a ação está entregando um retorno absurdo no dia de hoje, indicando que talvez tenha sido o ponto de inflexão esse segundo trimestre. Bom, é isso que a gente vai discutir um pouquinho hoje. Começando então olhando o resultado, o que eu achei de pontos positivos e negativos. Primeiro, a questão de receita. A receita ficou estagnada praticamente em relação ao ano anterior. A receita teve uma pequena queda aí de 5% ano contra ano. No entanto, a margem bruta teve uma pequena melhora. A gente teve uma margem bruta aí de 28,6%, 3 pontos percentuais melhor do que no ano passado. Não é uma maravilha, mas já ajuda. A margem EBITDA ficou estável, só que a gente vê aí a margem líquida em menos 1,6%, o Magazine Luiza então entregando um prejuízo de 135 milhões de reais, frente a um pequeno lucro que ele tinha tido no ano passado de 95 milhões de reais. A margem EBITDA ajustada foi de 5,7%. Então, sem dúvida, não só o Magazine Luiza, mas a Via Varejo, as varejistas no geral, principalmente de eletroeletrônicos, elas têm sofrido demais com os juros elevados. Então, a gente saiu de um juros de algo como 2,5%, 3% no ano passado, para um pico aí de 13,75% na nossa Selic. E isso, até como a gente vai discutir um pouco ao longo do vídeo, impacta demais essas varejistas e a gente viu aí o estrago que fez nas ações de Magazine Luiza. Bom, falando um pouco sobre a parte de crescimento, aqui a gente viu que o crescimento de vendas nas mesmas lojas, em lojas físicas, teve uma queda de 8%. Na parte de e-commerce também uma queda de 7%. O que eu tenho visto é que isso aqui não foi algo exclusivo de Magazine Luiza. O setor de varejo de eletroeletrônico, como um todo, sofreu muito ao longo desse ano. E-commerce e também lojas físicas, então não houve perda de market share, não houve perda de mercado de Magazine Luiza. É uma questão macro em que eletroeletrônicos estão sofrendo muito uma queda, de novo, por N motivos. A gente está com uma inflação alta, isso faz com que há uma perda de poder de compra da população, e com isso as pessoas elas acabam postergando a compra de bens duráveis. Então, eu vou deixar de comprar meu celular hoje porque eu preciso pagar minha conta de gasolina, de energia elétrica, do supermercado. Então, isso aí tem impactado demais essas varejistas que tem esse perfil de vendas de eletroeletrônicos. E aí, isso daqui é um pouquinho da XP, tá? É o relatório da XP que eles soltaram a respeito de Magazine Luiza agora, em que eles fazem um pouco a tabela de comparação entre o que era estimado e o que foi os resultados divulgados. Então, a estimativa era de um prejuízo aí de 128 milhões, veio um prejuízo de 135 milhões, com uma margem EBITDA ajustada de 5%, enquanto que eles entregaram 5,7% de margem EBITDA. Então, é razoavelmente em linha com o que era a estimativa não só da XP, mas como o mercado no geral, quando a gente olha para as demonstrações de resultado, né, da DRE. O que eu acho que veio um pouco melhor, na minha percepção, foi a parte de geração de caixa, que é o que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Mas, assim, em linhas gerais, em termos de receita, de margem bruta, até mesmo de prejuízo líquido, isso aqui veio em linha com o que o mercado já esperava. Então, não teve nenhuma grande surpresa.
Na parte, então aqui já é do research do BTG, o pessoal pontua aqui a receita novamente fraca, grande melhora no fluxo de caixa. Então, houve uma melhora na geração de caixa do Magazine Luiza. Um dos pontos que eu gostei foi na questão de redução de estoques, melhora do ciclo de caixa. Eles conseguiram um período melhor de financiamento junto com fornecedores, conseguiram reduzir o nível de estoque. Inclusive, quando você tem uma redução do nível de estoque, isso pode até mesmo bater um pouco na sua margem bruta. Isso aqui é uma preocupação que eu tenho um pouco com as varejistas de eletroeletrônicos. O que acontece? Então imagina o seguinte, uma construtora, ela tem lá um apartamento, um terreno que não está vendendo muito bem, que vem uma Selic alta e ela fica carregando aquilo ali no estoque dela. Um apartamento, um terreno, ele não deprecia tanto, inclusive às vezes até valoriza. Só que um eletroeletrônico, um eletrodoméstico, se você deixa ele lá no seu galpão, no seu estoque, ele tem uma depreciação porque no ano seguinte vem um eletroeletrônico mais novo e aquele ali vale menos. Então vamos dizer assim, se eu tiver um iPhone 11 e aí sai o iPhone 12, eu não posso mais vender o iPhone 11 pelo mesmo preço de antigamente. E isso aqui é uma certa preocupação que eu tenho com as varejistas de eletroeletrônico. Então, o fato da Magazine Luiza ter conseguido gerar caixa através de redução de estoque, para mim foi um ponto positivo. E aqui eu trago justamente isso, tá? Então, a gente via que tinha uma dinâmica de aumento dos estoques. Então, a empresa vinha ano passado com um nível de estoque de 7,5 bi, foi para 8, chegou em 9 em dezembro, normal até, final do ano, acaba tendo um estoque um pouco mais alto, mas assim, era um estoque um pouco elevado. Em março, ela conseguiu reduzir para algo como 8 bi, e agora uma leve redução, uma pequena melhora, mas ainda assim um nível de estoque um pouco elevado, principalmente quando a gente vê a perspectiva de vendas da empresa. Então, assim, a gente está com uma perspectiva de vendas pior do que a do ano passado, um nível de estoque em linha com o que era do ano passado. Isso é uma coisa que eu ainda não gosto muito da Magazine Luiza. Inclusive, eu já fiz uma comparação num outro vídeo em que eu falo sobre Magazine Luiza, e para mim a Magazine Luiza era a que tinha o nível de estoque mais alto entre as varejistas, quando eu comparava com a Via Varejo, por exemplo. E aí a gente faz um comparativo entre as varejistas, do resultado do segundo trimestre, tá? Então isso daqui isso aqui a base é a comparação de resultados do segundo trimestre. Margem bruta, a gente vê que a Magazine Luiza entregou a pior margem bruta dentre as três varejistas, então a Via entregou 31,4, Magazine Luiza 28,6, Americanas 31,2. Margem EBITDA 5,3 para Magazine Luiza, 9,8 para Via e 12,6 para Americanas. Óbvio que a gente não pode só olhar a parte de margem EBITDA, a gente tem que ver um pouquinho como é que foi a variação disso. Mas, por incrível que pareça, eu achei até o resultado da Via melhor do que a da Magazine Luiza nesse último trimestre. E quando a gente olha a margem líquida, a Magazine Luiza então entregou uma margem líquida de menos 1,6%, então um prejuízo. A Via entregou um pequeno lucro de uma margem líquida de 0,2%. E esse é um dos motivos que eu achei que o resultado de Via Varejo veio um pouco melhor do que o de Magazine Luiza. E o que tem pegado bastante, tá? E o que são um pouco as minhas dúvidas a respeito das empresas de varejo de eletroeletrônico, acho que são 2 pontos. O primeiro é a questão macro, então a gente tem uma inflação elevada, a gente está com uma Selic de 13,75, isso impacta demais esse setor. Vou até mostrar um próximo gráfico. Mas o que eu acho de positivo é que talvez a gente tenha atingido o pico. Hoje a perspectiva é de que a Selic ainda vai se manter em 13,75 até o final do ano. Eu acho que talvez no final do ano, dependendo de como é que a inflação vai se comportar, talvez talvez o Banco Central comece a falar em redução. Mas a gente pode ver que na curva de juros, que a perspectiva do mercado, a gente já tem aí uma perspectiva de queda ali na frente. Isso eu acho uma coisa positiva. Eu acho que 3,75 é algo completamente irreal, tá? Mesmo o Brasil tendo seus problemas, se a gente tiver uma inflação de 5% ali na frente, a gente está falando aí de um juro real de 8,75, que não condiz com a realidade do Brasil. Então, a provável queda, talvez a gente tenha atingido o pico, talvez essa seja a inflexão, e o mercado ele antecipa. A hora que o mercado perceber que a inflação está cedendo, que a Selic vai cair, é bem provável que as ações do Magazine Luiza possam reagir bem, não só o Magazine Luiza, mas as varejistas no geral. E aí, eu trago aqui, o que é isso? Em amarelo, isso aqui é um relatório da XP, em que eles fazem uma comparação. Em amarelo, a gente tem a média do CDI, e é como se fosse uma proxy também da Selic. Em cinza, a gente tem as vendas de móveis e eletroeletrônicos. Então, a gente pode perceber que existe uma correlação muito forte. Isso porque é muito comum as pessoas parcelarem as compras de móveis e eletroeletrônicos.
E com uma Selic mais alta, a parcela fica mais cara. Então até tem aquela piadinha, né? Eu não quero saber o preço, eu quero saber em quantas vezes você parcela. Quanto menor a Selic, maior o número de parcelas que a varejista consegue financiar o eletroeletrônico ou o móvel. Então, é bem provável que a hora que o mercado sentir que o CDI vai cair, que a Selic vai cair, isso pode ser uma sinalização para melhora das ações da Magazine Luiza. E aí um pouco de projeção, tá? Isso aqui é um exercício, na verdade, que eu faço, né? O que eu estou achando do preço de Magazine Luiza. Eu faço aqui um exercício em que a projeção de receita operacional líquida da Magazine Luiza é de algo como 40 bilhões de reais para esse ano. Então, supondo 5% de margem líquida, que é uma margem líquida excepcional para o varejo, já discuti isso também em um outro vídeo sobre Magazine Luiza. Assim, num mundo fantástico em que eles conseguissem atingir 5% de margem líquida. A gente está falando que ela conseguiria entregar um lucro líquido de 2 bilhões de reais. No market cap atual, a gente está falando que ela negociaria a 12,15 vezes lucro. O que para mim é um múltiplo preço-lucro baixo, assim, não é nada absurdamente baixo. No cenário atual, que a gente tem visto muitas empresas de qualidade negociando com múltiplos parecidos, eu acho que tem oportunidades melhores. Tá? Eu fico de fora de Magazine Luiza, eu acho que a gente está com um cenário muito turbulento. Além do cenário macro, eu acho que tem um outro problema grande. Né? Eu não sou muito fã de varejista, em especial de eletroeletrônico, porque esse aqui é um segmento muito volátil. Então, como a gente viu, a hora que o juro sobe, cai a venda, e eu não gosto muito porque já é um negócio que opera com margem apertada e ainda por cima vai ser cíclico. Eu prefiro ficar de fora. E além disso, eu tenho assim, uma coisa que me preocupa bastante é com relação à concorrência. A gente viu uma entrada grande de concorrentes, uma concorrência agressiva, a gente tem concorrência de Amazon chegando, a gente tem concorrência de empresas chinesas, de Shopee, enfim, a gente tem uma concorrência muito grande nesse setor. Concorrência grande leva a uma guerra de preços, a uma guerra de descontos, a uma guerra de frete grátis. Por conta disso tudo, eu prefiro ficar de fora, porque eu acho que hoje a gente tem coisas que já estão negociando a 12 vezes lucro e que eu não preciso passar esse perrengue todo. Então, esse é um pouquinho aí a minha visão sobre Magazine Luiza e sobre o resultado dela nesse segundo trimestre. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.